Um salve das galáxias, pessoal, Rilu na área. Vamos estudar agora sobre o controle de constitucionalidade, que carinhosamente eu chamo de CONCON. Por que CONCON, Rilu? Controle de constitucionalidade. E a gente tem que começar com essa paixão, porque tem muita gente que tem dificuldade no assunto. E controle de constitucionalidade em prova de direito constitucional para analista, isso daqui sempre cai, então é uma questão certa em provas. Qual é a dificuldade que o pessoal tem? O problema é que, ao estudar controle de constitucionalidade, eu tenho diversas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. E o pessoal quer saber todas. A Fundação Carlos Chagas, que é a banca que faz a maioria das questões para concurso de tribunal, TRT, TRE, TRF, ela gosta de cobrar praticamente a mesma coisa. Então, quando que você vai ter prova do CESP para tribunal? O número é bem menor de questões. Então, a maioria das provas da FCC. Então, qual é o meu conselho? Estuda o que eu colocar aqui e resolva questões. Mas resolva questões para tribunal. Eu não quero ver você resolvendo questão para juiz. Ah, Ritz, mas eu vou fazer concurso para juiz também. Então, beleza. Se você tem um cronograma de estudo a longo prazo, você pode até fazer, porque esse é o teu objetivo. Agora, quando o teu foco é tribunal, estuda o que eu passar aqui. Beleza. E mesmo quem vai fazer concurso para juiz, tenho certeza que isso aqui vai te ajudar bastante. Primeiro, quando eu falo em controle de constitucionalidade, eu tenho que ter em mente que no nosso ordenamento jurídico, eu tenho uma lei máxima. E a lei máxima é quem? A Constituição. A Constituição é a lei maior do nosso país. Por conta disso, as condutas do poder público, elas têm que ser compatíveis com a Constituição Federal. Eu não posso ter uma lei complementar violando a Constituição Federal, nenhuma lei ordinária, nenhuma medida provisória. Por quê? Porque a Constituição é a lei máxima. E ela serve de parâmetro de validade para todas as outras normas jurídicas. Por conta disso, o controle de constitucionalidade é o quê? É um procedimento de fiscalização da compatibilidade entre condutas do poder público e a Constituição. Preste atenção que eu não falei só leis. Porque quando eu falo em controle de constitucionalidade, não é só lei. Eu tenho muito mais do que isso e nós vamos estudar aqui. Então, o que é o controle de constitucionalidade? É uma averiguação. É uma fiscalização de compatibilidade entre uma conduta do poder público e a Constituição. Se essa conduta for compatível, ela é constitucional. Agora, se essa conduta for incompatível, ela vai ser inconstitucional. E por que disso, Ritson? Eu faço esse controle de constitucionalidade para assegurar a supremacia da Constituição. A Constituição é a lei maior. Só que quando eu pego um ato do poder público, quando eu pego uma lei, quando eu pego um ato normativo e eu verifico que essa lei, que esse ato normativo, ele está incompatível com a Constituição Federal, eu estou diante de uma inconstitucionalidade. Ocorre que essa inconstitucionalidade, ela pode ser chamada de formal ou material. E aqui é muito importante que você saiba o significado das palavras. Que o erro que o candidato comete é entrar de cara lá no controle concentrado sem saber o que é uma inconstitucionalidade formal, material, ou sem saber o que é o controle difuso concentrado, sem saber o que é o controle preventivo repressivo. Você tem que saber, tá? Então, primeiro, eu falei para ti que a inconstitucionalidade, ela pode ser formal ou material. Vai pelo nome que você não erra. O que é inconstitucionalidade material? A inconstitucionalidade material é quando você pega a lei, é quando você pega o ato normativo e o conteúdo. O conteúdo desta lei é incompatível com a Constituição Federal. Nesse caso, eu digo que a inconstitucionalidade ela é material. Por que material? De matéria. A matéria que está dentro da lei. O conteúdo da lei viola a Constituição Federal. Só que a inconstitucionalidade material é diferente da formal. A formal já diz de forma. Por quê? Para você fazer uma lei, existe toda uma formalidade. Existem aquelas pessoas que podem apresentar um projeto de lei. Então, existem as pessoas que podem tomar a iniciativa. E após tomar a iniciativa, vai ter todo um trâmite legislativo. Quando eu tenho uma lei editada por quem não tinha iniciativa ou vício no procedimento, aí o erro já não é no conteúdo, o erro é na forma. Aí, nesse caso, eu estou diante de uma inconstitucionalidade formal. Ocorre que a inconstitucionalidade formal, ela pode ser objetiva ou subjetiva,
Mas antes de explicar, eu vou com calma e eu quero que você olhe no meu olho. E eu quero que você acompanhe com calma. Primeiro, eu falei para você que a inconstitucionalidade pode ser material ou formal. Qual é o nome da inconstitucionalidade? Que por ela, a lei ou ato normativo, ele tem o seu conteúdo incompatível com a Constituição Federal. Quando é conteúdo, é inconstitucionalidade formal ou material? Material. E quando o procedimento legislativo, a iniciativa, o trâmite, quando ele é incompatível com a Constituição Federal, a inconstitucionalidade ela é material? Não, nesse caso ela é formal. Beleza. Ocorre que a inconstitucionalidade formal, ela pode ser chamada de inconstitucionalidade formal objetiva ou inconstitucionalidade formal subjetiva. O que é inconstitucionalidade formal objetiva? Objetiva é quando eu tenho violação do procedimento legislativo. Preste atenção, eu não estou falando que o conteúdo da lei é inconstitucional. Eu estou te falando que a lei, ela foi criada, mas com um procedimento legislativo errado. Como é procedimento legislativo, a inconstitucionalidade não é material, ela é formal, formal objetiva. Como assim, Rilu? Olha, no processo legislativo, nós temos leis complementares e leis ordinárias. As leis complementares, segundo a Constituição Federal, elas têm que ser aprovadas com um quórum de maioria absoluta. Aí o que acontece? Eles aprovam uma lei, o conteúdo da lei está de acordo com a Constituição Federal, só que eles aprovam a lei complementar com maioria simples, com maioria relativa. Gente, neste caso, eu não estou tendo vício do conteúdo, da matéria, eu estou tendo vício da forma. Então, neste caso, é uma inconstitucionalidade formal objetiva. Por quê? Porque eu estou tendo vício no procedimento legislativo. Já a inconstitucionalidade formal subjetiva, subjetiva lembra de sujeitos. É quando o vício é na iniciativa, o vício é na competência. Olha só, quando eu falo em emenda à Constituição, algumas pessoas têm legitimidade para apresentar a proposta, a PEC. E quem são elas, Ritson? Presidente da República, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado e mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa. O que acontece? Um deputado federal sozinho apresenta uma proposta. Um deputado sozinho chega lá, apresenta uma proposta de emenda constitucional. E vai seguindo. Isso está certo? Isso está errado. Sabe por quê? Um deputado federal sozinho, ele tem legitimidade para tomar essa iniciativa? Não. Tem que ser 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado. Eu não estou te falando que o conteúdo da proposta dele viola a Constituição. Eu estou te falando que eu tenho um vício na forma. Eu estou tendo vício na iniciativa. Nesse caso, é uma inconstitucionalidade formal subjetiva. Agora, olha só, vem cá comigo. Eu sei que nós temos inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Material e formal. Forma matéria, matéria forma e embolou tudo na tua cabeça. Mas se você se ligou no gatilho mental que eu deixei aí, você não vai errar. Primeiro, eu estou diante de uma lei. O conteúdo desta lei, o que está aqui dentro, esse conteúdo, ele viola a Constituição Federal. Ó, o trâmite foi todo certinho. O problema é o conteúdo que viola a Constituição. Quando o vício é no conteúdo, a inconstitucionalidade é material ou formal? Material. E quando o vício é no procedimento, quando o vício é na iniciativa, aí a inconstitucionalidade ela é o quê? Formal, porque é um vício de forma. A lei foi formada de forma errada. Beleza. Agora, olha só. A inconstitucionalidade formal, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Qual das duas é quando eu tenho um vício de competência, vício de iniciativa? Uma pessoa que não poderia dar início àquele procedimento, ela deu início. Nesse caso, é inconstitucionalidade formal, objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Porque objetiva, o vício é no próprio procedimento legislativo. Beleza até aí? Agora que eu já sei o que é uma inconstitucionalidade formal e uma inconstitucionalidade material, eu tenho que ter em mente que quando eu vou pegar e avaliar se um ato normativo, se ele é compatível ou não com a Constituição Federal,
ou com a Constituição Estadual, que nós vamos estudar em outro momento, eu tenho que saber em qual momento que eu faço esse controle. Sobre o momento, o controle ele pode ser preventivo ou repressivo. O nome já diz, preventivo. Quando eu falo em preventivo, não tem aquele exame que a mulher faz chamado preventivo? Para que serve esse exame? É para prevenir alguma coisa. Então, antes de dar merda, eu faço o preventivo, não é isso? Pois é, do mesmo jeito é aqui. Quando eu falo controle preventivo, é porque eu estou controlando antes. Eu estou controlando antes da norma ser promulgada. Quando você faz o controle de constitucionalidade, antes da lei ser promulgada, a lei existe. Só que eu ainda não estou aplicando ela. Então, quando é antes dela ser promulgada, quando ela não foi promulgada, esse controle é preventivo. Mas depois que passou o canetão, velho, e a lei foi promulgada, aí o controle já não é mais preventivo, ele é repressivo. Beleza? Então, olha só, falei para ti sobre inconstitucionalidade formal, material, controle preventivo e controle repressivo. Primeiro, deixa eu te perguntar, eu estou pegando uma lei, e essa lei, ela está dizendo o seguinte, a partir de agora, está proibido o direito de herança. Olha só, a lei fala, a partir de agora está proibido o direito de herança. Está errado, né? Está errado, sabe por quê? Porque a Constituição garante o direito de herança. Então, o conteúdo desta lei, o conteúdo viola a Constituição. Nessa situação, eu estou tendo uma inconstitucionalidade material ou formal? Material. Agora, e se eu tivesse diante de uma lei ordinária, e essa lei ordinária, ela é aprovada com quórum inferior à maioria simples. E aí eu estaria tendo o quê? Eu estaria tendo um vício no procedimento. Se eu estou tendo vício no procedimento, a inconstitucionalidade, ela é material ou formal? Formal. Agora tem os momentos de controle. O controle pode ser prévio ou repressivo, ou então esse controle, prévio ou preventivo, mas ele também pode ser repressivo. Pergunto para ti, o que vai definir se o controle é prévio, preventivo, ou se ele é posterior, repressivo? É o momento em que a norma foi promulgada. Porque se a norma ainda não foi promulgada, o controle é o quê? Preventivo. Agora, se a norma já foi promulgada, o controle é o quê? Repressivo. Agora, o mais importante de tudo. Quando eu estou falando em controle de constitucionalidade, existem dois modelos. Nós temos um modelo difuso e um modelo concentrado. Você é obrigado a saber isso, porque é o que vai pautar nossos estudos daqui para frente. Tem um controle difuso e o controle concentrado. Já te adianto o seguinte, no Brasil, o controle de constitucionalidade tem natureza mista, dúplice, porque o Brasil adotou os dois modelos, tanto o modelo difuso quanto o modelo concentrado. Preste atenção no nome que você não erra. Quando eu falo difuso, o que é? É uma informação difusa, é um fato difuso. Difuso, espalhado, difundido. É diferente do concentrado. Quando eu falo concentrado, não está restrito. O que é o controle difuso? O que é o controle concentrado? Controle difuso é aquele que qualquer juízo que tem função jurisdicional pode exercer. Então, quando eu falo controle difuso, é aquele que qualquer juiz, qualquer tribunal pode fazer. Agora, quando eu falo para ti de controle concentrado, é um controle que nem todo mundo pode fazer. Se ele é concentrado, só quem pode fazer é um órgão de cúpula. E quem é o órgão que é o responsável por ser o guardião da Constituição Federal? É o Supremo Tribunal Federal. Assim, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, em relação à Constituição Federal, ele é o guardião da Constituição. Ele faz o controle o quê? Concentrado. Só que todos os outros juízes e tribunais, eles também vão pegar e averiguar, eles também têm o papel de fiscalizar a compatibilidade entre condutas do poder público e a Constituição. Para quê? Para assegurar a supremacia. Só que quando não é esse órgão único aqui, quando são os outros juízes, quando são os outros tribunais, quando é todo mundo que pode fazer, aí o controle já não é concentrado, porque já está muito espalhado. Aí ele já é o quê? Difuso. Pergunto para ti, no Brasil, adotou-se um modelo difuso ou concentrado? Adotou os dois. Beleza até aí? Agora, olha só. Em provas, eu quero que você tome cuidado, porque eu vou estudar contigo, neste bloco aqui,
o controle difuso. E depois, nos demais blocos, nós vamos estudar o controle concentrado, que ele é bem maior, tá? Mas olha só, em provas, eles vão pegar o controle difuso, lembrando o quê? Difuso espalhado. Difuso, só quem faz é o STF, certo ou errado? Errado, tá? O controle difuso, ele também é chamado de concreto, incidental, subjetivo, por via de exceção, e ele gera efeito interpartes. Isso como assim? Preste atenção. Quando eu estou falando no controle difuso espalhado, não é só um órgão. Esse controle difuso, caríssimos, ele é feito diante de um caso concreto. Como assim caso concreto, Ritson? Você teve um fato, ocorreu um fato, e esse fato você leva para o juiz julgar, para o juiz analisar. E você quer que o juiz analise. E um dos fundamentos para o teu pedido é o quê? Violação à Constituição Federal. Ritson, como assim? Olha só, vou te dar um exemplo. A CLT, ela fala que algumas pessoas estão excluídas do regime de horas extras. Ritson, como assim? Existem algumas pessoas que elas estão excluídas, que ela não vai receber hora extra. Quem são elas, Ritson? Primeiro, aquele que exerce atividade externa incompatível com a fixação de jornada. Só que isso tem que estar escrito na carteira de trabalho dele. E aquele pessoal que trabalha na rua, você já viram aqueles vendedores de refrigerante? Que ele pega a motoca, né? Não vou dizer qual a marca não, tá? Agora, olha só, ele sai vendendo. Acontece o seguinte, a pergunta é, se eu conseguir fazer o controle de horário daquele motoqueiro, ele vai ter direito a hora extra. Agora, se eu não conseguir fazer o controle, ele não vai ter direito a hora extra. Aí, o que o patrão faz? O patrão pega e dá uma de besta, ele pega e fala assim, velho, eu não vou pagar essa parada não, se dane, não vou pagar. E ele nunca paga. Aí, o que acontece? O motoqueiro, ele pega e entra na justiça e fala bem assim, seu juiz, eu exerço atividade externa, eu trabalho pra caramba, eu trabalho mais do que o pessoal que bate ponto. Eu quero hora extra. O juiz do trabalho, primeira instância, vara. Ele olha para a lei e ele olha para a Constituição. Ele olha para a lei e olha para a Constituição. E ele fala assim, calma aí, na Constituição não está excluindo o cara que é motoqueiro. Então, eu entendo que essa norma da CLT é inconstitucional. O juiz pode fazer isso, Ritson? Pode, mas o juiz da vara faz isso diante de um caso concreto. Diante de um pedido de hora extra, diante de um pedido de descanso semanal remunerado, eu estou te falando que você não vai chegar com o juiz do trabalho e falar bem assim, ó, seu juiz, eu não quero nada, eu só quero que o senhor declare a inconstitucionalidade. Não, isso não cabe para ele. O juiz do trabalho, como qualquer juiz no controle difuso, ele vai analisar a inconstitucionalidade diante de um caso concreto. Então, essa inconstitucionalidade não é a questão principal, é só um incidente. E se eu estou analisando um caso concreto, eu estou te falando que eu estou diante de um processo subjetivo envolvendo sujeitos. Então, quando eu estou nesse caso, tu não vai chegar com o juiz e falar, seu juiz, olha, está aqui a reclamatória trabalhista e eu só tenho um pedido. Qual é o pedido? Declare a inconstitucionalidade. Não, você não está pedindo isso para o juiz. Tu está pedindo para o juiz o quê? Dinheiro, hora extra. Então, tu está levando o caso para o juiz, a causa para o juiz através de um caso concreto. Então, o que vai acontecer? Por conta disso, este controle ele não é chamado de controle concentrado, é chamado de controle difuso. Por quê? Porque ele é feito num caso concreto e ele pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal que exerça a função jurisdicional. Só que, imagina que esse juiz, ele olha para a CLT e ele olha para a Constituição. E ele fala bem assim, e você é o motoqueiro. Aí ele assim fala assim, cara, quer saber? A Constituição não fala nada disso. Para mim, essa lei é inconstitucional. E ele diz que aquele artigo, aquele parágrafo da CLT é inconstitucional. E ele, pronto, dane-se e te dá o direito às horas extras. A pergunta é, essa decisão desse juiz, ela vai gerar efeito para todo o Brasil? Não, ela vai gerar efeito só para você. Porque quando eu estou diante de um controle difuso, o efeito da decisão é interpartes. Então, se os outros motoqueiros que trabalham com você, se eles também quiserem direito, eles também têm que entrar na justiça para ganhar. Porque no controle difuso, aquele que pode ser feito por qualquer juízo que tenha função jurisdicional, ele é diante de um caso concreto. Ele é incidental, subjetivo, via de exceção, e ele gera apenas efeito interpartes. E Lu, para que tá pesado para mim. Não, não tá pesado. Você tem que ter confiança, tá?
Primeiro, vem cá comigo. Você entendeu o que é inconstitucionalidade formal e material? Entendeu? E me responda então. Se eu tiver vício no procedimento, na iniciativa, na competência, a inconstitucionalidade, ela é formal ou material? Formal. Porque quando a inconstitucionalidade é material, o vício é no conteúdo. Beleza até aí? Agora tem os momentos de controle. O controle ele pode ser preventivo, antes da promulgação, ou repressivo, após a promulgação. O problema são os modelos. Os modelos são o difuso e o concentrado. Concentrado e difuso. Difuso, concentrado, e eu fiquei confuso. Não é? Bagunçou toda a tua cabeça, né, papai? Né, mamãe? Então vem cá comigo. Qual é o nome do modelo que, por ele, só um órgão tem legitimidade para fazer esse controle? É o controle difuso ou concentrado? Concentrado. Pelo significado da palavra você mata. E qual é o nome do controle que qualquer órgão do Poder Judiciário que tem função jurisdicional exerce? É o concentrado? Não, aí já é o quê? O difuso. Qual dos dois controles, difuso ou concentrado, que a questão principal da causa não é a inconstitucionalidade? A inconstitucionalidade é só um incidente, é questão de exceção. Porque o teu objetivo principal é pedir dinheiro, é pedir outra coisa, né? Então, neste caso, eu estou diante de um controle difuso ou concentrado? Difuso. E no controle difuso, aquele que o juiz analisa a inconstitucionalidade, mas diante de um caso concreto. Nele, o efeito da decisão é para todo mundo do Brasil? É erga omnes? Ou é só para quem entrou com a ação? É só para quem participou do processo? É interpartes? É interpartes. Beleza até aí, pessoal? Então, o controle difuso, ele é para caso concreto e ele gera efeito interpartes. Diferente do controle no modelo concentrado. Porque se é concentrado, quem vai fazer esse controle é apenas um órgão e é um órgão de cúpula. Se for em relação à Constituição Federal, quem faz esse controle é o Supremo Tribunal Federal. Você quer entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Já vou te adiantar, você não pode. Existem os legitimados que nós vamos estudar nos próximos blocos. Os legitimados, eles vão chegar perante o Supremo Tribunal Federal, eles não vão pedir hora extra. Eles não vão pedir descanso semanal remunerado. Eles não vão pedir danos morais. Eles vão chegar no STF e falar bem assim, STF, declare essa lei inconstitucional. Declare esse ato normativo inconstitucional. Então, aqui, filho, não tem caso concreto. Não tem. Então, eu estou diante de um processo abstrato, que o objetivo principal é o quê? É exatamente declarar a inconstitucionalidade. Eu não quero dinheiro. Eu só quero que o STF diga que aquela norma, que aquele ato normativo, que aquela lei é compatível ou não com a Constituição Federal. E o Supremo Tribunal Federal é órgão máximo. Aqui não é via de exceção, é via de ação. É a questão principal. E no controle concreto, o efeito não é só interpartes. Aqui o efeito ele é erga omnes. Beleza? Ritsu, que porra é erga omnes? Todo mundo. Entendeu? Beleza até aí? Então, quero ver se você entendeu. Porque eu só vou seguir se você entender. Vem cá comigo. Primeiro, eu tenho o controle difuso e o concentrado. Qual é o nome do controle feito pelo Supremo Tribunal Federal na função de guardião da Constituição Federal? Difuso ou concentrado? Concentrado. Qual é o nome do controle que qualquer tribunal, qualquer juiz com função jurisdicional pode fazer? Aí já não é o concentrado, aí já é o difuso. Agora me responde. No controle difuso, no controle com a letra I, caceta, com a letra I. No controle difuso, o efeito, ele é interpartes ou erga omnes? Aqui o controle, ele é interpartes. E no controle concentrado, o efeito, ele já é o quê? Erga omnes. Beleza até aí, pessoal? Agora que vocês entenderem esses conceitos, vai ficar muito mais fácil para eu trabalhar. Agora, vamos dar continuidade, porque primeiro eu vou conversar contigo sobre o controle difuso. E nos próximos blocos, nós conversamos sobre o controle concentrado. Quando eu falo controle difuso, eu já falei para você que ele pode ser realizado por qualquer órgão do Poder Judiciário que tem função jurisdicional. Toma cuidado. Se eu coloco na prova, todo e qualquer órgão do Poder Judiciário pode fazer o controle difuso. Velho, pera lá.
o CNJ, ele exerce função jurisdicional? Você exerce o teu direito de ação para o CNJ? Não, filho, você não exerce. Porque o CNJ, ele é o único órgão do Poder Judiciário que não exerce função jurisdicional. Os outros, sim. E todos os outros, seja juiz eleitoral, seja juiz do trabalho, seja juiz federal, juiz de direito, o TJ, o TRF, o STJ, se for um órgão do Poder Judiciário que exerce função jurisdicional, eles podem e devem fazer o controle de constitucionalidade. Só que eles não fazem um controle, eles não fazem de forma abstrata, eles fazem num caso concreto. Porque o controle que todo mundo faz é o quê? É o difuso. E como é que faz, Edson? Quem é que tem legitimidade? Ora, quem é que tem legitimidade para entrar com uma ação? Qualquer pessoa. Então, esse controle difuso, ele pode ser provocado por qualquer pessoa em qualquer ação. Qualquer ação. Você pode entrar com um pedido de danos morais, danos materiais, hora extra, seja lá o que for, crime, e alegar que aquela situação tem inconstitucionalidade. O juiz ele vai analisar a inconstitucionalidade ou não. Lembrando que a decisão no controle difuso, ela gera... se tu errar, eu vou dar ele na orelha. O controle difuso gera efeito inter partes ou erga omnes? Inter partes, não tem como errar, letra I, beleza? E o controle difuso, como é qualquer órgão do Poder Judiciário, qualquer pessoa pode provocar. E, inclusive, o próprio juiz ou tribunal, ele pode fazer esse controle de ofício. Caraca, Ritsu, que top. Pois é. Você pode fazer um pedido dizendo o seguinte, eu estou pagando esse tributo, mas, cobrar esse tributo aqui é inconstitucional. É inconstitucional porque quem fez essa lei não tinha competência. Aí você fala, a pessoa não tinha competência, e tu pede para o juiz vai analisar. Então, no controle difuso, qualquer pessoa pode pedir e o próprio juiz ou tribunal pode analisar de ofício. Por quê? Porque ele analisa num caso concreto. E como é controle difuso, o efeito é apenas inter partes. Então, aquela declaração de inconstitucionalidade é só entre as partes do processo. Beleza até aí, pessoal? Outro ponto importante que eu quero que vocês prestem atenção, para ficar muito claro aqui, é que no controle difuso, o teu pedido não é para declarar a inconstitucionalidade. O teu pedido é para quê? Para receber hora extra, para receber um crédito, um dinheiro ou uma obrigação de fazer. Então, o teu pedido não é o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é apenas a causa de pedir. A questão constitucional é uma causa de pedir, é um incidente e não um pedido. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Entenderam o modelo difuso? Você viu como é que o modelo difuso é totalmente diferente do concentrado? No concentrado, eu não tenho todo mundo podendo, é só um órgão. Já no controle difuso, todos fazem. Só que eu não posso ter bagunça. Existem algumas regras. A primeira você já sabe, que é que no controle difuso, o efeito ele é inter partes. A segunda é a regra da reserva de plenário, ou princípio da reserva de plenário, ou então bancada cheia, tá? Full bank. Então, princípio da reserva de plenário. Toma cuidado que isso aqui cai muito, tá? Toma cuidado. Também chamado de bancada cheia. Agora, em provas, eles tendem a colocar reserva de plenário. Isso aqui cai muito. Esse princípio da reserva de plenário despenca em provas. E para entendê-lo, você tem que estudar o artigo 97 da Constituição Federal e a súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. Tem que ter de cós salteado isso daqui. Primeiro, segundo o artigo 97 da Constituição Federal, os tribunais só podem declarar a inconstitucionalidade pelo voto da maioria absoluta de seus membros do respectivo órgão especial. Preste atenção. Para um tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma lei, exige-se um quórum. Qual que é o quórum? Maioria absoluta. Se um tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou um ato normativo sem ter esse quórum, está se violando o princípio da reserva do plenário. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Agora preste atenção numa coisa. O que eu te disse? Eu te disse que os tribunais só podem declarar a inconstitucionalidade. Então, o princípio da reserva de plenário não é para o tribunal declarar a constitucionalidade. Não é isso que eu disse. Eu disse que, para o tribunal declarar a inconstitucionalidade, só maioria absoluta. E quem faz prova de concurso tem que tomar cuidado com o quórum, tá? Por hora, eu quero que você grave esse.
para tribunal declarar a inconstitucionalidade só maioria absoluta. Não é maioria relativa nem maioria simples, é maioria absoluta. Aí vinha a súmula vinculante 10. Por quê? O que acontece? Quando eu falo em tribunal, o tribunal, por exemplo, você pega um TRT. Você pega um TRT que é composto por 8 membros. Então, quando eu tenho uma decisão sendo feita pelos 8 membros, eu digo que esse tribunal está na sua plenitude. Aí que vem o nome de tribunal pleno. Só que o tribunal que tem 8 membros, normalmente ele tem 2 turmas. Uma turma com 3 membros, outra turma com 3 membros. Então, eu tenho alguns julgamentos que são por todo o tribunal, que são por todos os membros, ou seja, que é na sua plenitude, mas às vezes eu tenho alguns julgamentos que é só por uma turma, que é só por uma Câmara. E eu te falei o seguinte, pelo princípio da reserva de plenário, o tribunal só pode declarar a inconstitucionalidade pela maioria absoluta dos membros, não é da turma, dos membros ou do órgão especial. Sobre esse órgão especial, você estuda lá nas disposições gerais. Daqueles tribunais que tem no mínimo 11, lá no máximo 25, você estuda lá nas disposições gerais. Beleza? Agora, olha só. Segundo a súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, decisão de órgão fracionário. Quando eu falo órgão fracionário, é porque não é todos os membros do tribunal, é só uma parte, é uma turma, é uma Câmara. Decisão de órgão fracionário de tribunal, que apesar de não declarar a inconstitucionalidade, mas afasta a incidência, ele viola a cláusula de reserva de plenário. Eu estou te dizendo o seguinte, decisão de órgão fracionário, que afasta a incidência da Constituição Federal, viola a cláusula de reserva de plenário. Ritson, como assim? Eu não estou entendendo. Existem 2 situações. A primeira é a do artigo 97. No artigo 97, o tribunal quer dizer, a lei X ela é inconstitucional. O artigo X ele é inconstitucional. É porque a inconstitucionalidade não precisa ser de toda a lei, pode ser só de parte. Então, o tribunal fala, essa lei é inconstitucional. Para ele falar que a lei é inconstitucional, eu preciso de voto da maioria absoluta dos membros ou do órgão especial. Agora eu te pergunto, e a turma pode declarar? A turma não, membros ou órgão especial. Só que às vezes o pessoal da turma ele está lá com o processo e ele, caraca, velho, eu não posso declarar inconstitucionalidade, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou escrever bem assim, ó. Em que pese o artigo tal da Constituição, eu vou por esse caminho. Eles não declararam a inconstitucionalidade, foram espertos, mas o que eles fizeram? Afastaram a incidência. Velho, não venha com essa esperteza, porque mesmo que você faça isso, você está violando a cláusula de reserva do plenário. Então lembra, um tribunal, para declarar a constitucionalidade de uma lei, ele precisa de qual quórum? Não precisa de quórum nenhum para declarar a constitucionalidade. Ele precisa da maioria absoluta para declarar a inconstitucionalidade. Rilu, seu safado cachorro, é melhor você errar aqui comigo do que errar no dia da prova. Beleza até aí, pessoal? E lembrando, se eu tiver um órgão fracionário, e esse órgão fracionário, ele afastar a incidência, der uma de besta, ele viola a cláusula de reserva de plenário, também viola. Fechou até aqui, pessoal? Olha só. Eu quero trazer para ti uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte. Para o Supremo Tribunal Federal, essa cláusula de reserva de plenário, ela não se aplica aos julgamentos das turmas dos juizados especiais. Você tem juizado especial estadual, você tem juizado especial federal. Essa regra, ela não aplica. Beleza até aí? Fechando o nosso bloco de hoje, eu vou falar contigo sobre a modulação dos efeitos e sobre os próprios efeitos. Eu falei para você que no controle difuso, ela gera, a decisão tomada no controle de constitucionalidade difuso, gera efeito o quê? Interpartes. É interpartes e efeito ex tunc. Como assim interpartes? A decisão do juiz ou tribunal no controle difuso, ela só vale entre as partes e, além disso, ela tem efeito ex tunc, ela retroage. Ela retroage. Ex tunc, quem não sabe esse macete, ó, tu tem a testa. Você pode ter uma testa linda igual a minha, grande, né? Você tem a testa e você tem a nuca. Quando tu bate na testa, não é para trás? Então, quando eu falo ex tunc, testa, retroage. E ex nunc, nuca, para frente, não retroage. Acontece que no controle difuso é efeito interpartes e ex tunc, retroage. Beleza até aí? Ocorre que
apesar de ser controle difuso, apesar de como regra ter efeito interpartes, eu posso ter efeito erga omnes no controle difuso. Como é que é, Ridson? Regra, no controle difuso o efeito é interpartes, mas eu posso ter efeito erga omnes. Como assim? Olha só, eu te disse que no controle difuso, a análise da constitucionalidade, ela não é o objeto principal, ela é apenas um incidente, tanto que eu analiso isso diante de um caso concreto. Aí o que você faz? Tu entra na primeira instância com o juiz, aí vai, vem, chega no Supremo Tribunal Federal. Só que chega no Supremo Tribunal Federal através de recurso, não é através de ADIM. Porque teve um caso concreto e você foi recorrendo, chegou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, Ridson, ele pode participar, como eu te disse, é qualquer órgão do Poder Judiciário. Só que no controle difuso ele analisa num caso concreto. Só que me diz uma coisa, o STF, ele não é o órgão máximo do Poder Judiciário? Pois é. Então o processo caiu na mão do STF. E o STF, o que ele fez? Ele falou que aquela lei é inconstitucional. Então a lei foi declarada inconstitucional pelo STF em uma decisão definitiva que não cabe mais recurso, acabou. Então teu processo começou na primeira instância. E chegou no STF. Quando chegou lá no STF, naquele caso concreto, o STF pegou e falou, não, aqui é inconstitucional. E a decisão é definitiva. Velho, se o STF, que é o guardião da Constituição Federal, está dizendo que a lei é inconstitucional, se for no controle difuso, qual que é o efeito? É interpartes. Isso tu tá doido? Não, é interpartes. Eu falei para ti que no controle difuso, como regra, o efeito é o quê? Interpartes. Mas ele pode ter efeito erga omnes. Caso a declaração de inconstitucionalidade do STF em decisão definitiva ocorra, e isso num caso concreto, o que vai ser feito? Vai ser comunicado o Senado Federal, o safadão. Grava que é o safadão, velho. Não é Congresso, não é Câmara, é o safadão. O safadão. E aí vai ter a aplicação do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Por quê? Porque se o STF, diante desse controle difuso, declarar a inconstitucionalidade de uma lei, de um ato normativo em decisão definitiva, o Senado Federal, ele pode suspender a execução. Preste atenção, eu não falei suspender a eficácia, eu falei suspender a execução. Ele pode suspender a execução através de uma resolução irretratável. Idson, não entendi porra nenhuma. Beleza, vem cá comigo. Primeiro, controle difuso é diferente do concentrado. Tranquilo para ti? E eu estou estudando controle difuso, num caso concreto, tá? Processo subjetivo. No controle difuso, como regra, o efeito é interpartes ou erga omnes? Interpartes. Interpartes e ex tunc. Só que pode ter efeito erga omnes. Só que para ter efeito erga omnes nesse controle difuso, o processo foi e chegou no Supremo Tribunal através de recurso. O que o STF fez? Ao analisar o recurso, o STF declarou a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em decisão definitiva. Só que ele declarou a inconstitucionalidade no controle difuso. E no controle difuso, qual é o efeito? Interpartes. Só que eu posso ter efeito erga omnes. Para ter efeito erga omnes, o que o STF faz? Ele liga. Ele liga para um órgão. Ei, órgão! Qual é o nome desse órgão? Fala pro papai. Qual é? Safadão. É o safadão. Rapaz, eu tô para te chamar, Ridson, de Rilu Safadão, Ridson. Mas, gente, na boa, se cair coisa do Senado Federal, você vai rir. Porque o STF vai ligar pro safadão. Ei, safadão, a parada é o seguinte. Eu declarei a inconstitucionalidade aqui de uma lei em decisão definitiva. Chega no safadão. O safadão não é obrigado, tá? Ele faz se ele quiser, ele não é obrigado, não. Mas se ele quiser, ele vai suspender, mas ele suspende a eficácia ou a execução? Ele suspende a execução. Toma cuidado, ele suspende a execução. Ele vai fazer essa suspensão de execução da norma, só que ele vai fazer através de um documento, né? Porque tu não vai chegar, ei, suspende essa porra aí. Não é assim, velho. Ele vai fazer um documento mandando suspender. Qual é o nome desse documento? Resolução. Depois que o Senado Federal fizer essa resolução
suspendendo a execução daquela lei declarada inconstitucional pelo STF, filho, no controle difuso, essa resolução ela é irretratável. Só que vai acontecer o seguinte, regra, controle difuso. O efeito é inter partes e ex tunc. Caso tenha o safadão fazendo isso daqui, eu vou ter efeito erga omnes e ex nunc. É o inverso. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Agora, olha só. Para fechar aqui, o Supremo Tribunal Federal, ele teve um caso especial, que foi até num controle difuso, que ele fez uma técnica chamada modulação dos efeitos temporais. Que porra é essa, Ridson? O STF, pô, ele é o guardião da Constituição Federal. O STF, quando ele for analisar um processo, ele pode dizer o seguinte, ó, para mim é inconstitucional. Mas essa inconstitucionalidade ela vai ser aplicável não a partir de agora, daqui a 2 anos. Ele pode jogar a força dessa decisão dele apenas para o futuro. E se te perguntarem na prova, o Supremo Tribunal Federal, ele pode fazer a modulação dos efeitos temporais, ele pode jogar, ó, vai começar a valer daqui a 2 meses. Ele pode fazer isso? Pode, ele pode fazer. Olha, eu sei que não é fácil, mas eu vou tentar simplificar para ti. E você vai fechar qualquer prova de TRT, TRE, TRF, você vai destruir. Primeiro eu quero que você me diga o seguinte, quando eu falo em inconstitucionalidade, eu sei que a nossa Constituição Federal é suprema, ela é a máxima. Eu não quero que você olhe para o quadro, nem para cá, nem para um lado, nem para o outro. Não rouba, porra, olha no meu olho. Olha no meu olho. Então, diz o seguinte, quando eu falo em inconstitucionalidade, eu tenho inconstitucionalidade formal e material. Quando eu tenho violação da norma, do conteúdo, o conteúdo da norma viola a Constituição. Nesse caso, eu estou diante de uma inconstitucionalidade formal ou material? Material. E quando tem cagada no processo legislativo, aí já é formal. O controle, ele pode ser preventivo ou repressivo. A lei, ela ainda não foi promulgada. Como é que é esse controle? Esse controle, ele é preventivo. Porque se ela já foi promulgada, ele é repressivo. Quando eu falo em controle, existem 2 modelos. O modelo difuso e o modelo concentrado. Qual é o modelo adotado no Brasil? Os 2. Qual é o nome do modelo, difuso ou concentrado, que eu analiso a inconstitucionalidade? Só que não só eu, todo tribunal, todo órgão do Poder Judiciário que tem função jurisdicional, exerce. Qual é aquela que todo mundo pode, que tem função jurisdicional? Difuso ou concentrado? Difuso, porque no concentrado só pode um. Qual dos 2 modelos que a inconstitucionalidade não é a causa principal? É apenas uma questão incidental, via de exceção, e ela é analisada num caso concreto. Se é num caso concreto, o teu pedido não é a inconstitucionalidade. O teu pedido é outra coisa. A inconstitucionalidade é só a causa de pedir. Eu estou falando do controle difuso ou concentrado? Difuso. Quando eu falo em controle difuso, responda-me. Regra, qual é o efeito da decisão no controle difuso? Inter partes e ex tunc. Beleza? Mas no controle difuso, pode ter efeito ex nunc e erga omnes? Pode. Pode, desde que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo em decisão definitiva. E se houver isso, vai ser encaminhado. Ele vai ligar para quem o STF? Para o safadão. E o safadão suspende a eficácia ou a execução? Execução. Através de qual documento? Resolução. Beleza até aí? E para fechar, cláusula de reserva de plenário. Qual é o quórum exigido para um tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo? Maioria absoluta. Espero que vocês tenham compreendido. Sangue no olho até a posse e para cima, caveira. Fui!